diga que a dança é a linguagem escondida da alma, que é uma expressão perpendicular de um desejo horizontal, que ela expressa o que não se consegue dizer em palavras, mas que também não pode de forma alguma permanecer em silêncio. Para alguns, é a forma mais completa das artes. E para você, o que é a dança? Esse papo é sobre a importância da dança no desenvolvimento pessoal. Bem-vindos ao Papo Saúde, um podcast da Unimed Ceará em parceria com a campanha nacional Mude um Hábito para ajudar você com dicas e informações em prol da sua saúde e do seu bem-estar. Eu lembro que todos os episódios são gravados de forma remota e por isso a qualidade do som pode não ser a que gostaríamos de entregar a você. A nossa dica é para que você continue cumprindo todos os protocolos de higienização para combatermos juntos a Covid-19. E quem está com a gente para esse papo de hoje é o bailarino, sapateador, modelo, professor de dança, Rubens Lopes. Oi, Rubens, bem-vindo. Oi, Maísa, tudo bom? Oi, pessoal, para quem tá escutando. E queria agradecer desde já o convite, né, para falar um pouquinho aqui sobre a dança, né, na qualidade de artista de dança aqui da cidade de Fortaleza e também, né, no Ceará, no Brasil. Muito obrigado mesmo pelo convite. Ô, Rubens, o que te levou a dançar, hein? Por que você escolheu seguir a dança? Ou foi ela que te escolheu? Então, eu costumo dizer que eu danço desde que eu me entendo por gente, porque eu comecei, me percebi dançando, né, em manifestações da igreja que eu frequentava na época. Minha família é uma família muito religiosa, né, católica, e desde sempre a gente frequentava pastoris e reisados e todas essas manifestações que tem também a dança como um viés aí de cruzamento entre a cultura popular, entre a religiosidade, que é nossa aqui do Ceará. E, paralelo a isso, eu também comecei a dançar outras coisas, né? Eu lembro que eu sou da geração do final dos anos 90, né? Começo dos anos 2000. Então, a cultura do axé ali estava muito forte, né? Do axé e da swingueira. Então, isso também foi uma grande escola para mim. Agora, estudar dança, eu comecei a estudar mesmo com 15 anos, aí entre os 15 e os 16, já tinha saído do ensino médio. E você começou dançando o quê, assim, nesse nível mais de aperfeiçoamento, estudando mesmo? Então, eu comecei a dançar concomitantemente balé clássico e dança contemporânea. Que bacana. Hoje eu dou aula de dança contemporânea, né, na cidade, no país, mas fiz os 9 anos de balé clássico, sapateio há 10 anos numa companhia chamada Companhia dos Pés Grandes, é uma companhia só de meninos, né, que foi fundada aí no finalzinho, entre 2009, 2006, 2007, por aí. E dou aula de jazz também, né? Dancei muito tempo jazz, ainda danço. Tive a oportunidade de sair do país para dançar numa companhia profissional de jazz e estudar o jazz nas suas raízes. E hoje costumo dizer que dou aula de danças negras ou ancestrais ou da diáspora, né? E o jazz e o sapateado estão aí nesse lugar. Ou seja, você transitou em praticamente todos, né, os vieses assim da dança. O que você não dançou ainda e que está no seu farol, assim? A gente vai poder falar mais especificamente sobre as danças negras que você falou agora, para você explicar para a gente exatamente quais elas são, mas eu queria saber o que você não dançou ainda e que você pretende dançar, porque essa sua lista aí é algo fascinante. Então, eu tenho uma irmã que foi dançarina de banda de forró. E aí eu não tenho o contato mais próximo que eu tive com a dança do forró foi com ela. E aí tem um leque de danças de salão também, né? Além do forró, tem a salsa, a bachata, tem o tango, tem o zouk. A escola que eu dou aula de dança é uma escola que originalmente, né, os donos da escola são dançarinos de zouk. Então tem todo um universo aí da dança a dois
que eu ainda não entendo, mas que tenho vontade de começar a praticar, começar a estudar um pouquinho. Quem dança alguma coisa, Rubens, tem mais facilidade de dançar as outras danças? Porque tem gente que diz assim, não danço nada, meu corpo eu não consigo, não tenho ritmo. Tem que ter isso? É algo de dentro que você conquista, você aprende? Quem dança uma dança, dança todas? Sim e não. Se você souber observar as especificidades das danças, né? Por exemplo, eu costumo dar aula de dança contemporânea e uma das técnicas que eu utilizo na dança contemporânea chama Release Technique, que é uma técnica que parte a partir da respiração. Então, se ela vai partir da respiração, eu vou precisar entender a singularidade de cada participante daquela aula, né? Tem gente que respira mais curto, tem gente que respira mais pausado, mais longo e tal. Então, essa é uma aula que ela vai se desenvolver em cima desse ritmo que a gente chama que é o ritmo interno de cada pessoa. Você está me dizendo que o ritmo interno, o ritmo da respiração de cada pessoa indica se ela vai dançar melhor um ou outro ritmo, é isso? Não, indica se ela vai adquirir uma característica que seja de uma dança mais lenta, por exemplo, como é a bachata, né, no caso das danças A2, ou se ela vai conseguir ganhar competências para uma dança mais agitada, como é o jazz funk, ou como é... Um frevo? O frevo, exatamente. Nossa, me parece difícil dançar frevo. Agora, tem quem dance só samba, só danço samba, vai. Exato. E mesmo dentro do samba tem as qualidades, né? Tem o samba que é mais pra linha do pagode, do miudinho, tem o samba mais da escola de samba, que é um pouco mais rápido. Então, isso vai depender de como que você se vê dançando, né? A primeira pergunta é, como que você quer se ver dançando? Qualquer pessoa pode dançar, Rubens? Qualquer pessoa pode dançar em qualquer idade. Eu já dei aula de dança moderna, e dança moderna, teoricamente, é uma dança que tem muito resquício do balé clássico e muito resquício de flexibilidade. E eu dava aula para a terceira idade, sabe? Para pessoas de 60, 70 anos. E era super possível. E eles são dedicadíssimos, né? A gente vê os casais de uma beleza, né? É um verdadeiro balé mesmo, né? É bonito de ver. Sim, é muito lindo. E a entrega, né? A entrega de quem pratica uma atividade artística como a dança é muito... Eu acho que é o que faz o meu olho saltar enquanto professor, sabe? Ver os ganhos que os participantes das aulas vão tendo à medida em que eles vão repetindo exercícios e criando consciência de como que o corpo deles funciona dentro de determinado exercício, que vai aferir mais dificuldade ou mais facilidade, né? Nesse caso, a dança, então, ela parte da arte para ser também uma atividade física? Ou não? Ou você mantém ela ali no patamar da arte? Eu costumo dizer que ela tem essas duas dimensões, né? Tem a dimensão da atividade física, mas ela também tem a dimensão da arte, a não ser algumas danças que são de cunho aeróbico, né? Essas danças que são atreladas geralmente à educação física, né? A aula de ritmos, a aula de zumba, essas aulas que têm atividades com danças, mas a finalidade dela não é uma finalidade artística. Então, essa atividade, ela é estritamente, né, atividade física, né, aeróbica. No caso das danças que eu tenho local de fala, né, são essas danças que, através da atividade física, né, do esforço físico, elas se propõem a ser objeto artístico. Você estava falando há pouco sobre a observação que você faz em relação aos ganhos, né, de cada pessoa. Então, diz pra gente aqui o que você tem observado mais na sua atividade como professor e mesmo não dando aulas, sobre os benefícios da dança. Nossa, é muito legal. Eu venho de uma família que dança também, assim, né,
quando tem festa em casa, sempre tem muita música. Então, vez por outra, a gente está dançando todo mundo. É muito comum, às vezes, quando toca uma música, e a minha família é muito grande, tem 40, 50 pessoas dançando junto. Quando tem essas festas de família, né, que é muito grande. Então, eu costumo perceber que tem uma dimensão social aí, tem uma dimensão cognitiva, tem uma dimensão sensorial e tem uma dimensão também que ela é psicológica no sentido do afeto, né? Quando a gente dança, e geralmente a gente dança junto, a gente dança ou com a música, ou com um parceiro, ou com um grupo de pessoas, a gente vai socializando a nossa vida, né? Os nossos gostos pessoais, porque ninguém dança uma música que não gosta. A gente vai dançar aquilo que gosta. E aí, dançando aquilo que gosta, além de desenvolver essa coisa da coordenação motora, né? Porque é indissociável, a gente vai também entendendo como que vou falar um termo assim bem técnico, mas como que os feromônios e a adrenalina alteram as nossas sensações de bem-estar, de alegria, né, de produção de afetos e de sentidos através do corpo, com o corpo e no encontro de corpos. Sensacional. Você sabe que eu fiquei pensando assim, essa festa aí da família com 40 pessoas, obviamente que durante a pandemia isso não acontece, mas eu fico imaginando eles todos te pedindo para ensinar alguma coisa, né? Porque o professor de dança, ele, de alguma forma, ele vai ser chamado a isso, né? É assim? Sim, vez por outra isso acontece. Mas aí, como a gente já tem esse costume, né? Que eu cresci vendo a minha família dançar, minha avó, meus pais, minhas tias e sobrinhas e primas, a gente cresceu dançando junto, isso já não faz mais tanto parte da rotina das festas, a não ser que é uma música nova, né? Ninguém sabe aí, mas o comum é que quase igual um baile charme, sabe? Alguém puxa um passo, aí todo mundo entra na onda, compra aquela ideia e vai dançando junto. Que bonito, eu consigo até ver. Ô Rubens, você enfrentou preconceito, mesmo sendo de uma família que tem a dança ali mesmo na raiz, né? Você está falando da igreja, né? Dos pastoris e tudo, das encenações, da nossa cultura, da nossa tradição. Mas você enfrentou o preconceito? Porque normalmente é assim, né? Na infância, essa coisa da cognição mesmo, né? As famílias que podem ou que têm acesso a projetos sociais colocam as meninas para dançar. Mas durante muito tempo, os meninos, eles não eram colocados nessas atividades. Eles iam para o futebol, por exemplo, né? Para os esportes. Uhum. E o mais engraçado é que toda a minha vida escolar foi do tipo, eu preferia ir para as aulas de informática e de inglês do que para as aulas de educação física. Eu não tinha contato, assim, se eu pudesse escolher ou uma coisa ou outra, eu iria substituir mesmo. Quando você decidiu estudar dança, de alguma forma você teve alguém desaconselhou na sua família? Você sentiu de algum modo que havia ali uma barreira, que eles achavam que você não deveria fazer isso porque ninguém vive disso, não dá dinheiro isso? Essa é a fala de toda mãe, né? Porque ela precisa ver que a gente está caminhando para ir para um processo de sustentabilidade, né? Principalmente uma mãe que é da periferia. Então, em primeiro lugar, e logo eu que já tinha terminado o ensino médio, era procurar um emprego. Eu fui o primeiro da família a entrar na faculdade. Ô Rubens, a gente está falando da dança sob diversos aspectos. E aí você falou dessa sua origem, né, muito humilde, e essa escolha tão importante na sua vida. Você coloca, então, a dança na sua vida como um fator de inclusão? Sim. Porque a dança me possibilitou ir para lugares e transitar entre classes sociais que eu possivelmente não transitaria se tivesse outro emprego. E aí eu tô colocando a dança no lugar de profissão mesmo, né? Trago ela como minha profissão. Tanto é que é muito engraçado, assim, tem situações da vida cotidiana, né? Você vai numa loja, eles pedem para você fazer cartão, e aí eles perguntam qual é a sua profissão. Eu digo, sou dançarino.
Assim, e a profissão, né? Sim, eu sou artista. Artista é uma profissão. As pessoas acham que é uma diversão, né? Exato. Não deixa de ser, né? Pelo que você falou, né? Como que o corpo recebe isso. Eu queria que você falasse, então, para as pessoas que ouvem a gente, que você já disse aí, todo mundo é capaz de dançar. Mas, para ficar mais fácil, o que você aconselha? Por onde começar? Se você não teve uma base, e aí eu vou dizer uma base da experiência mesmo, mas se você não costumou dançar na sua infância ou na sua adolescência e quer ter essa experiência, eu diria para você começar a assistir coisas de dança. E aí Fortaleza, né? Fortaleza é um grande polo cultural de dança do país. E aí eu posso dizer isso sem gaguejar, né? Sem dúvida alguma. Fortaleza tá entre as capitais do país que mais produzem obras artísticas de dança. A gente tem aí os Cucas, que produzem danças. A gente tem o próprio Porto Iracema também, que é uma instância que produz dança. Hoje, que bom, a gente tem a UFC, que tem 2 cursos de graduação em dança, tem a licenciatura e o bacharelado. Eu fiz licenciatura também. Assim que eu terminei a publicidade, eu já ingressei no curso de licenciatura em dança, né? E a minha formação é essa, o técnico em dança, a licenciatura em dança, e agora estou tentando o mestrado. Mas aconselho a gente a ver, e esses equipamentos todos, né, além dos editais da cultura, tanto do município quanto do estado, eles estão numa força-tarefa para, nesse período de pandemia, fazer com que a gente não pare de trabalhar, né, e com que as atividades que antes eram feitas presencialmente possam, de alguma forma, se adaptar para essa era digital, né, para essa era desse outro corpo, que é um corpo pixelado, né, que é dos computadores, dos celulares e tal. Do remoto, como a gente está aqui, Exatamente. né, se encontrando remotamente, né, com a fala eventualmente sendo um pouco, né, entrecortada, assim, né, pela transmissão, pela internet. Então, primeira coisa, ver, observar os outros dançando, é isso, né? Se encantar com a dança nos outros. Uhum. Porque em algum momento você vai dizer, gente, eu posso fazer isso também. Próximo passo, então, é copiar o que você está vendo? Tentar copiar? Tentar copiar é uma possibilidade, dependendo de que dança que você vê. Tem algumas danças que têm uns movimentos mais acrobáticos, né? Então, se você não tem informação sobre e consciência do seu corpo, o legal é que você só olhe mesmo. Então, é assim, crianças, não façam isso em casa, né? Exatamente. Deixa eu perguntar aqui para você, o que são as danças negras que você falou lá no início e que você está praticando? Então, quando eu tive a oportunidade de sair do Brasil algumas vezes com a dança, né? Mas uma das vezes mais significativas, que passei o ano de 2014 e o ano de 2015, eu fui para o Canadá para estudar para dançar numa companhia chamada Decidedly Jazz Dance Works. É uma companhia que pesquisa jazz e que tem o compromisso de dançar jazz sob o viés das raízes históricas. Lá eu tive contato com o que eles chamam de West Coast African Dance, né? Que são as danças africanas da costa oeste da África. E porque uma das fundadoras da companhia, ela diz que não adianta você dançar jazz se você não sabe de onde que ele vem. Então a gente tinha esse compromisso do resgate com esse jazz que é oriundo dos ex-escravos norte-americanos, né? A gente dançava com uma banda de jazz tocando ao vivo, então precisava entender da música jazz para eu poder dançar também a dança jazz. E isso revolucionou a minha vida. Quando eu voltei para Fortaleza, eu voltei para terminar a graduação em dança e todo o meu TCC foi escrevendo sobre essa relação de que eu tive com essas danças que eram danças ancestrais, né, estudando-as para entender o jazz como uma dança da diáspora.
né? Uma dança afrodiaspórica. Para entender o sapateado como uma dança afrodiaspórica, para entender o dancehall, que é uma outra dança também da diáspora, mas é uma dança jamaicana. Para depois entender o funk, o frevo, o maracatu, né? Todas essas danças que a gente tem aqui no Nordeste, que também são danças oriundas da diáspora negra. Então eu coloco todas essas danças como danças negras. Algumas são mais ancestrais, outras são da diáspora. Hoje em dia eu coordeno um projeto de extensão no IFCE, do Campus Fortaleza, que é o projeto de extensão em danças africanas ancestrais, né? Junto com a professora Ana Érica, que é professora do IF, a gente montou um plano de trabalho em conjunto, onde a gente tem aula e pratica essas danças, né? As danças, os toques, quando tem voz, tem a voz também, e a gente estuda de que período da história de África que essas danças se originaram e qual o contexto social deles, para entender como é que eles chegam aqui em Fortaleza em 2020, né? No Ceará, no Brasil, com corpos que não são corpos africanos, mas corpos que querem entender que ancestralidade africana é essa. Gente, que maravilha! Você começou falando sobre os pastoris, você levou a gente por essa viagem pelas danças africanas, fazendo a gente entender que está tudo interligado, que é tudo parte da nossa história. Você falou de projetos incríveis, né? Eu queria só também explicar para o pessoal que não é de Fortaleza e que não entende muito aí desses espaços que o Rubens falou. Os CUCAs são os Centros Urbanos de Cultura, Arte, Ciência e Esporte, né? E o IFCE é o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará. Foram algumas siglas aí que o Rubens falou e a gente está traduzindo aqui para você. Eu quero agradecer muito. Quero agradecer muito pela sua participação. Acho que você deixou na gente uma curiosidade muito grande por saber mais sobre tudo isso, né? Acho que esse gostinho de quero saber mais ficou no ar. E dá vontade de sair dançando, dá vontade de aprender a dançar, de desenferrujar, né? Já que você disse que cada um pode, qualquer um pode. Exatamente, qualquer um pode. E em qualquer idade, né? É legal também entender isso, porque às vezes a gente se sente muito velho para começar uma atividade como a dança, né? Uma atividade que você expõe o seu corpo. E, na verdade, não. Acredito que quanto mais velho, entre aspas, né? Mais conhecimento de como o seu corpo funciona você tem. Então, é justamente nessa hora que o seu corpo está apto e maduro para entender a dança no seu corpo. Muito bem, bora começar. Rubens Lopes, muito obrigada. Foi lindo o papo. Eu que agradeço, Maísa. Obrigado também. Assim nós encerramos esse episódio de hoje do Papo Saúde, podcast da Unimed Ceará, com dicas e informações em prol da sua saúde e do seu bem-estar. Eu lembro que esse episódio foi gravado de forma remota e que por isso a qualidade do som pode não ser a ideal e que gostaríamos de entregar a você. Esta série de conteúdos especiais é divulgada todas as quintas-feiras com novos temas por aqui. Cuidar de você, esse é o plano. Para informações ou sugestões, você pode entrar em contato com a Unimed Ceará pelos perfis oficiais no Instagram e Facebook ou pelo site acessando www.unimedceara.com.br. Esse podcast é desenvolvido pela Leme Digital. Até a próxima!